Aliás, a CBF, você sempre foi um crítico ferrenho da CBF. Eu me lembro que no tempo do Ricardo Teixeira, houve a CPI da bola, você agitou, acionou, conseguiu manifestar sua opinião permanentemente. A CBF mudou hoje com o Edinaldo Rodrigues? Mudou. Eu tenho visto algumas ações do presidente aí, principalmente demitindo algumas pessoas da CBF lá de trás, que faziam mal à instituição. Hoje, eu particularmente posso dizer para você que a CBF tem caminhado dentro daquilo que eu entendo que é correto. É claro que eu não posso aqui dizer e nem colocaria a mão no fogo por ninguém. Mas em relação aos ex-presidentes que nós tivemos, Ricardo Teixeira, os últimos três, Ricardo Teixeira, Marim e Del Nero, teve também um coronel que teve interinamente alguns dias lá na CBF. Esse é o cara que tem feito... e também tem o anterior ao Edinaldo, esqueci o nome dele, Caboclo, né? O Caboclo. Ou seja, o Edinaldo, na minha opinião, tem feito um trabalho sério e discreto, né? E discreto, e tem feito o papel que tem que se fazer um presidente da CBF. Tem olhado para o futebol de base, tem olhado para o futebol feminino. Isso que, na minha opinião, tem sido um diferencial em relação aos outros que estiveram lá. Agora, a seleção brasileira de futebol, que terminou a Copa do Mundo de uma forma melancólica, a Copa do Catar. Você acha que tem correção? Tem como a gente se preparar para a próxima Copa corrigindo o quê? Primeiro, na minha opinião, eu acredito que, como a gente já tem aí 4 anos para uma próxima Copa do Mundo, decidir quem será realmente o treinador. Eu já tive pensamentos distintos em relação a se um técnico estrangeiro pudesse trabalhar na seleção. Hoje, eu até diria para você que eu poderia entender uma decisão dessa, mas continuo acreditando que o brasileiro ainda pode muito ajudar a seleção brasileira. Nós temos um treinador que é o Fernando Diniz. Na minha opinião, é a cara da seleção brasileira. A seleção brasileira tinha que ser feito de uma maneira diferente, que vem sendo feito nesses últimos anos. Os resultados mostram que essa forma não tem sido positiva. Eu acredito que o treinador tinha que convocar apenas jogadores de no máximo 25 anos, preparando para a Copa do Mundo. Preparar esses jogadores, e lá próximo, 6 meses, 8 meses antes da Copa do Mundo, aqueles jogadores mais velhos, 2 ou 3, o Neymar, por exemplo, se realmente estivesse em condição, e principalmente em condição física boa para vir ajudar o grupo, poderia ser convocado. Se não... Você acha que o Neymar é o único fora de série dos jogadores brasileiros? Com certeza. Nós temos grandes jogadores, bons jogadores, até craques, mas o jogador que faz a diferença, para mim, hoje brasileiro, é o Neymar. É o Neymar, que pode decidir um jogo. Temos aí o Vinícius Júnior, que tem crescido a cada tempo, é um jogador que hoje é titular absoluto em qualquer seleção do mundo, e na nossa não é diferente. Que naquele jogo contra o último jogo que a gente foi eliminado, ele foi sacado do time. Na verdade, surpreendentemente. Na minha opinião, o Tite foi muito infeliz em algumas decisões que tomou durante a Copa do Mundo, e aí a seleção acabou pagando por isso. Mas voltando ao assunto do diferente, o Neymar, para mim, continua sendo diferente. Agora, onde nós mais erramos na Copa do Mundo do Catar? O maior erro do futebol brasileiro, da seleção? É muito difícil você dizer qual foi o maior erro. Tiveram alguns erros, até na própria convocação. Na minha opinião, a gente poderia ter levado alguns outros jogadores, mas, na verdade, se a gente for ver também, nós somos mais de 200 milhões de treinadores. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe um pouco. Em algumas escalações do time, para mim, o time, por mais que tenha ganho os jogos que ganharam, que a seleção ganhou, poderia ter sido diferente. Alguns jogadores que jogaram pouco poderiam ter jogado mais.
e alguns que eram titulares, na minha opinião, poderiam não ser. Mas aqui, eu acredito que a gente tem que crescer um pouco, sempre olhando para frente. Os erros já tiveram, vamos aprender com esses erros. E vamos imaginar uma seleção desse jeito que eu estou dizendo, na minha opinião. Nova, treinando, jogando e se preparando definitivamente para a próxima Copa do Mundo. Você falou no Fernando Diniz. O forte do Fernando Diniz é que você vê um time, ele mexe nas peças e o esquema continua o mesmo. Mesmo time. Joga da mesma forma. Exatamente. Agora, você não acha que a seleção brasileira, por exemplo, vai preparar para as eliminatórias, você tem que juntar o time, o grupo 2 dias, 3 dias antes de um jogo. Não daria para ele fazer isso? Sim, mas é o seguinte, garotinho, eu acredito que o Fernando Diniz é um cara de uma inteligência tão grande que ele vai saber muito melhor do que a gente imagina lidar com isso, entendeu? O que ele faz hoje, no caso do Fluminense, é porque ele tem esse tempo de treinar, tem esse grupo na mão e é muito diferente de uma seleção brasileira. Mas quando ele, se tiver a oportunidade, se derem essa oportunidade dele ser treinador, eu tenho a certeza aqui absoluta que ele vai fazer o que for melhor e em relação ao esquema a gente vai ter uma seleção muito melhor taticamente e muito mais objetiva do que a gente teve nesses últimos anos.